A figura mostra duas colisões entre uma barra, que é livre para girar em torno de uma extremidade direita, e um disco. Na figura da esquerda, o disco atinge a extremidade da haste. Na figura da direita, a haste é atingida mais perto do eixo. Embora a inércia rotacional da haste seja fixa, e neste caso vale 1/3 de mL², onde m é a massa e L é o comprimento da barra, pois ela é pivotada em ambos os casos na extremidade direita, e embora o disco tenha o mesmo momento linear inicial, a haste gira mais lentamente quando atingida mais perto do eixo de rotação. Observe que no caso extremo, em que a haste direita é atingida sobre o eixo de rotação, a haste nem se move. Então, por isso fica mais fácil entender, porque à medida que o disco colide próximo do eixo, menor será a rapidez angular da barra. Portanto, a capacidade do disco de entrada, o disco azul, de colocar outros objetos em movimento de rotação, como a barra, depende não apenas do momento linear do disco, mas também depende da distância que o disco atinge a barra em relação ao eixo de rotação. A partir desse slide, vamos aprender que uma grandeza que vai medir essa capacidade de um objeto colocar outros objetos em rotação, que vai depender tanto do momento linear quanto da distância da colisão ao eixo de rotação, é o momento angular. Primeiramente, vamos estudar o momento angular de uma partícula e, posteriormente, o momento angular de um objeto extenso, de um corpo rígido. Antes de apresentar para você o que é o momento angular de uma partícula, vamos analisar o seguinte experimento. Considere um disco C em repouso, conectado por um fio a um eixo central, sobre uma mesa de ar, uma mesa que vai reduzir o atrito. Sobre esse disco C, há um disco de entrada, um disco A, que possui uma determinada massa e uma determinada velocidade, e logo tem um momento linear. Esse disco A colide com o disco C, e devido ao disco C estar conectado ao eixo de rotação, ele vai descrever uma trajetória circular. Existe uma força centrípeta sobre o disco C, que o fará mover-se numa trajetória circular com a mudança da direção do vetor velocidade, mas com a rapidez constante. Como o disco C tem a mesma inércia do disco A, após a colisão, o disco A fica parado, e o disco C se move inicialmente com o mesmo momento linear do disco A. Em termos da energia, eu posso dizer que a energia cinética do disco C, no nosso caso, é igual à energia cinética do disco A de entrada, pois trata-se de uma colisão elástica. A energia cinética de A será a energia cinética de translação, que é meio vezes a massa de A vezes a velocidade de A². E a energia cinética de C será a energia cinética de rotação, meio vezes a inércia rotacional em relação ao eixo de rotação, vezes a velocidade angular ao quadrado. Toda a energia cinética de translação, inicialmente do disco A, é convertida na energia cinética de rotação do disco C. Por esse sistema é isolado, o experimento é realizado sobre uma mesa onde o atrito é reduzido, de tal forma que eu posso dizer que a energia cinética inicial do sistema é igual à energia cinética final do sistema. A energia cinética de A inicial é meio de mAVA². A energia cinética inicial de C é igual a zero, porque ele está parado. A energia cinética de A final é igual a zero, porque é uma colisão elástica. E a energia cinética final de B é igual a meio vezes a inércia rotacional vezes a velocidade angular ao quadrado. Então, aqui está. A energia cinética inicial de A é igual à energia cinética final de C. Para o disco C, podemos trocar a sua inércia rotacional pelo produto da massa vezes o raio ao quadrado. A massa de C vezes a distância de C ao eixo de rotação, que é R ao quadrado. Esta é a definição da inércia rotacional de uma partícula. E a rapidez angular podemos trocar pela velocidade tangencial dividido pelo raio. Substituindo essas duas equações na expressão da energia cinética, nós obtemos que a energia cinética do objeto C será meio vezes a massa
de C vezes o raio ao quadrado, vezes a velocidade sobre R ao quadrado. Ora, então a energia cinética rotacional iguala-se à sua energia cinética translacional. No slide anterior, eu mostrei para você a análise da energia da colisão entre o disco A e o disco C. Vimos que, nesse experimento, a energia cinética de A é convertida totalmente como energia cinética de B. E, por meio de algumas manipulações algébricas, a energia cinética de translação igualava-se à energia cinética de rotação. Mas e quanto à análise do momento linear? Será que vai existir uma correspondência idêntica entre o momento linear de A e o momento linear de C? Então vejamos o mesmo experimento de antes. Agora eu vou fazer uma pergunta. O momento linear do disco atingido, o disco C, é igual ao momento linear inicial do disco de entrada A, sabendo que a colisão é elástica? Então aqui está a nossa expressão. O momento linear de A é igual à massa de A vezes a velocidade de A. O disco C ele vai ter um movimento de rotação. Então, simplesmente, eu troquei a massa pelo correspondente da rotação, que é a inércia rotacional, e a velocidade de translação pela velocidade angular. Será que essa equação aqui faz sentido? O momento linear de C igual ao produto do momento de inércia vezes a rapidez angular? O resultado é diferente. A quantidade I vezes ômega, isto é, o produto da inércia rotacional vezes a rapidez angular, não é igual à magnitude da massa vezes a velocidade, isto é, do momento linear do disco de entrada A. Vejamos por quê. Para o disco C, podemos fazer que a inércia rotacional é o produto da massa vezes o raio ao quadrado. E a velocidade angular é igual à velocidade tangencial dividido pelo raio. Se eu substituir a inércia rotacional e a velocidade angular na expressão do momento linear do disco C, eu vou obter o seguinte: m vezes r ao quadrado vezes velocidade dividido pelo raio. Simplificando, eu vou encontrar o seguinte: massa vezes a velocidade vezes o raio. Então, repito, o resultado é diferente. A quantidade de inércia rotacional vezes velocidade angular não é igual à magnitude da massa vezes a velocidade do momento linear do disco de entrada A. O produto inércia rotacional vezes velocidade angular é igual ao produto do momento linear, massa vezes a velocidade, pela distância ao eixo de rotação, no instante de impacto. Define-se o momento angular pela letra L maiúscula, que será igual ao produto da inércia rotacional vezes a velocidade angular. Então, ao contrário de chamarmos de momento linear para o disco C, que está rotacionando, vamos chamá-lo de momento angular. Quero dizer que o momento angular é o análogo do momento linear. O momento linear trata-se de movimentos de translação. O momento angular trata-se de movimentos de rotação. Então, enquanto o momento linear representa-se por P, o momento angular representa-se por L. A massa tem como seu análogo a inércia rotacional e a velocidade tem como seu análogo a velocidade angular. Esse momento angular representa, portanto, precisamente o que chamamos de capacidade de acionar o movimento de rotação. Lembre-se do primeiro slide, quando eu comecei a falar do momento angular. Quando o disco de entrada A batia na extremidade de uma barra e depois batia próximo ao eixo de rotação. Ao mesmo tempo que encontramos o momento angular de uma partícula, também obtemos o momento angular de um objeto rígido, de um objeto extenso. E aprendemos o seguinte: quanto maior a distância r entre a localização do impacto e o eixo de rotação, maior é o produto do momento linear, m vezes v, vezes o raio, que é a distância entre o impacto e o eixo de rotação. A consequência disso é que é mais fácil para o disco A fazer o disco C girar, no exemplo anterior. E aqui é mais fácil para o disco A fazer a barra girar. Por isso que a barra tem uma maior velocidade angular, porque o disco
tem uma posição de impacto que está mais longe do eixo de rotação. O momento angular de uma partícula, que é o produto do momento linear vezes a distância, é maior, pois para o mesmo momento linear MAVA, a distância do eixo de rotação é maior. Estou me referindo às duas figuras aqui à esquerda. Note que o momento linear é o mesmo, mas na figura superior a partícula colide mais longe do eixo de rotação. Logo, o momento angular da figura superior é maior que o momento angular da figura inferior. O momento angular de um objeto rígido, como essa barra, é a capacidade de rotação da barra. E neste caso, o momento angular nós escrevemos como um produto da inércia rotacional da barra vezes a velocidade angular da barra. Essa inércia rotacional eu não posso substituir pelo produto m vezes r ao quadrado, porque m vezes r ao quadrado é a inércia rotacional de uma partícula. Então, resumindo nesse slide, definimos o momento angular em um caso ou outro, seja para a partícula ou para corpo rígido, corpo extenso, pela letra L. A unidade no sistema internacional do momento angular, quilograma vezes metro quadrado, dividido por segundo.